Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, confirma Mário Sarrubo na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Mais de 50 mil pessoas foram prejudicadas pelas chuvas que atingiram o Rio de Janeiro. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Ágora. Invista com o time Classe Ágora. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, aceitou o convite feito pelo novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para ocupar a Secretaria Nacional de Segurança Pública. A gente conversa com a Ariane Bittencourt, direto de Brasília. Ela tem as informações. Ariane, boa noite. E quando o Sarrubo assume o cargo? Boa noite, Salsi. A expectativa é de que ele assuma o cargo depois da posse de Lewandowski, marcada para o dia 2 de fevereiro. Mário Luiz Sarrubo estava na Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo desde 2020. Considerado linha dura quando o assunto é segurança, Sarrubo tem 34 anos de experiência no Ministério Público. A escolha de Ricardo Lewandowski, que já afirmou que segurança é uma prioridade, é vista com bons olhos, inclusive por ministros do Supremo Tribunal Federal, que apontam Sarrubo como alguém que é experiente na área. Quem vai assumir a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo é o decano do Conselho Superior do MP, o procurador Fernando José Martins. Salsi. Obrigada, Ariane. Após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, afirmou que o governo deve lançar até março um programa Desenrola para pequenas empresas. A ideia é beneficiar 7 milhões de microempreendedores individuais que pretendem renegociar dívidas com o governo. Nós já temos 20 milhões de pessoas na informalidade, né? A gente tem que atrair os informais para dentro. O ministro Haddad é muito simpático à ideia do desenrola para a pessoa jurídica. Claro que está sendo feito contas, né? Mas eu acho que vai dar para fazer mais rápido do que a gente pensou. E um balanço divulgado nesta quarta-feira aponta que mais de 50 mil pessoas foram prejudicadas pelas chuvas que atingiram o Rio de Janeiro. A gente fala agora com Lúcio Castro. Lúcio, boa noite. E desse número, quantas pessoas tiveram que deixar as casas? Boa noite, Salsi. Cerca de 15 mil famílias, segundo os números da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado. Os números são resultados de 10 cidades da Baixada Fluminense que foram mais afetadas pelos temporais em todo o estado. A chuva provocou a morte de 12 pessoas. 2 ainda estão desaparecidas. Esta semana, o governo do estado e o governo federal anunciaram uma série de medidas para as famílias que foram prejudicadas pelos temporais. Salsi. Obrigada, Lúcio. Ainda no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, a sensação térmica ultrapassou os 59 graus. O registro foi feito na estação Guaratiba, na zona oeste do Rio, às 11h45 da manhã. Os termômetros marcavam 42 graus na região, um recorde para o ano. Segundo o sistema Alerta Rio, nesta quinta-feira, o Rio de Janeiro deve ter queda nas temperaturas e pancadas de chuva isoladas à tarde. O Google iniciou mais uma rodada de demissões nesta semana. Os cortes recentes atingiram funcionários aqui no Brasil. O alvo foi o setor de publicidade da companhia americana, onde centenas de pessoas foram desligadas. O número exato de demissões não foi confirmado, mas os cortes acontecem há pelo menos uma semana. O Google afirma que a redução busca diminuir despesas e readequar o quadro de funcionários com um novo negócio principal da empresa, a inteligência artificial. A nova tecnologia está na mira da Austrália. O país da Oceania anunciou a criação de um órgão para reduzir os riscos da ferramenta. O objetivo é criar uma série de diretrizes para regulamentar tudo o que envolve a inteligência artificial. Nos Estados Unidos, ao menos 12 pessoas morreram por causa da onda de frio que atinge o país. Mais de 100 milhões de americanos estão sob alerta para a tempestade de inverno. A previsão é de que 80% do país enfrente temperaturas abaixo de zero nos próximos dias. O acúmulo de neve e gelo nas estradas tem provocado acidentes. Países da Europa, como França, Bélgica e Noruega, também enfrentam nevascas.
Na Alemanha, centenas de voos foram cancelados nos principais aeroportos. O ex-jogador Daniel Alves deve apresentar a versão que estava embriagado no caso em que é acusado de estupro na Espanha. Essa seria a quinta versão em menos de um ano. E segundo a imprensa espanhola, a primeira vez que Daniel Alves vai dizer à justiça que estava bêbado na noite do crime. Os jornais espanhóis publicaram a estratégia da defesa de apostar agora na versão de que o jogador não tinha plena consciência do que fazia. Os advogados devem usar como provas uma nota fiscal com a consumação na boate e as chamadas telefônicas entre Daniel Alves e a esposa, a modelo Joana Sanz. Daniel Alves foi preso provisoriamente no dia 20 de janeiro do ano passado, acusado de estuprar uma mulher de 23 anos numa boate em Barcelona. O crime teria acontecido no dia 30 de dezembro de 2022. Desde que foi preso, Daniel nega o crime, mas já mudou de versão outras 4 vezes. Primeiro, disse que não conhecia a vítima. Depois, confessou à justiça espanhola que estava no banheiro da boate com a mulher, mas negou a relação sexual. Na terceira versão, o jogador chegou a dizer que houve sim contato sexual. Depois, mudou o depoimento mais uma vez e declarou que houve sexo, mas com consentimento. Nesta quinta versão, embora pretenda alegar que estava embriagado, o jogador vai continuar afirmando que a relação foi consensual. O Ministério Público da Espanha pediu que o jogador brasileiro seja condenado a 9 anos de prisão pelo crime. Os advogados de defesa vão usar a versão da embriaguez para tentar reduzir essa pena em caso de condenação. Segundo a imprensa espanhola, a justiça aceitou o pedido da defesa para ouvir a modelo Joana Sanz. A esposa do jogador pode confirmar se ele tinha problemas com álcool e se chegou em casa bêbado na noite do crime. O que ele pretende com isso é uma atenuação da pena. Ou seja, não estava totalmente embriagado, sabia a ilicitude do que fazia, no entanto, estava debaixo do efeito de bebida. No entanto, essa mudança constante de versão leva a uma falta de credibilidade de Daniel Alves. O depoimento de Joana está marcado para o dia 5 de fevereiro, data em que o caso começa a ser julgado. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, cuide-se, tchau.